Olá pessoal, vamos continuar aqui o nosso estudo sobre o modelo de dados relacional. Continuando aqui o estudo das restrições, e nós vamos também tratar nessa videoaula sobre violações que podem ocorrer sobre essas restrições no modelo relacional. Tá? Então, vamos aqui seguir muita atenção ao conteúdo e mantenham seus estudos de forma regular para que não venham acumular muita informação e assim perder coisas importantes para a nossa disciplina. Tá? Veja, na última aula nós estudamos que há restrições baseadas em esquema e que há 5 tipos de restrições baseadas em esquema, né? Que é restrições de domínio, restrições de chave, restrições sobre valores null, restrições de integridade de entidade e restrições de integridade referencial. Nós já vimos as restrições de domínio e também nós vimos as restrições de chave. A de domínio se refere aos valores possíveis e aos tipos de dados, né, para um determinado atributo. Restrições de chave onde nós identificamos uma chave para identificar as tuplas de uma relação e chamamos essa chave de chave primária. E as outras chaves, que são as candidatas que nós não escolhemos para ser chave primária, são as chaves únicas. E aí, agora nós vamos continuar falando sobre restrições sobre valores nulos. Tá? Lembrem que nulo indica que algo não existe, um atributo não tem um valor conhecido, né, ou definido em determinado momento. O que ele não é definido é o que ele é desconhecido, tá, em determinado momento. Mas você pode definir que um atributo não pode ter valor nulo no modelo relacional. Nós vamos ver isso quando vemos SQL, como é que faz essa restrição. Por exemplo, imagine que estejam sendo cadastrados os alunos de uma universidade e aí você tem lá um atributo nome. Não faz sentido eu permitir valor nulo para nome de um aluno. É obrigatório ter o nome do aluno. Né? Sempre tem que ser conhecido, sempre tem que ser definido esse valor para o nome para o aluno, né? O atributo nome. Então você pode determinar que ele não pode ser nulo. E aí, se alguém tentar inserir o valor nulo, o SGBD vai disparar um erro, não vai permitir a inserção desse dado, vai disparar um erro para que a pessoa possa informar essa informação de forma adequada. Tá? Então você pode colocar essa validação de que algo não é nulo, de um atributo não pode ter valor nulo em uma determinada relação. Tá? Então, essa é a restrição sobre valores nulos. Com relação à restrição de integridade de entidade, você tem que lembrar que cada tupla em uma relação refere-se a uma entidade específica e que cada entidade tem uma identidade, que nós chamamos de chave primária. Como cada entidade tem que ter a identidade, tem que ter a informação que impeça que ela seja duplicada em outra tupla, então essa chave primária nunca pode ser nula. Nenhum valor de chave primária pode ser nulo, tá certo? Nenhum atributo que compõe a chave primária pode ter valor nulo em qualquer momento do tempo não pode ter valor nulo. Então esta é a restrição de integridade de entidade. Tá? E aí nós vamos ver, quando nós criarmos o nosso banco de dados no modelo relacional, se a gente esquecer de explicitar que um atributo não pode ser nulo, mas nós definimos esse atributo como parte da chave primária, o SGBD automaticamente vai colocá-lo como não nulo, não pode ser nulo aquele atributo, tá? Porque compõe a chave primária daquela tabela. E eu tenho também o conceito de restrição de integridade referencial, que aqui nós vamos ver a questão do relacionamento entre as tabelas ou relações do modelo relacional. Tá? Lembrem que lá no modelo entidade relacionamento, nós inicialmente estávamos definindo um relacionamento a partir de um atributo. Depois eliminamos o atributo e criamos o losango para representar o relacionamento de um tipo de entidade com outro tipo de entidade. No modelo relacional, né, a relação entre tabelas se dá através de atributos na própria tabela. Né? E nós vamos chamar esse atributo que se referencia a outra tabela de chave estrangeira, ou foreign key
FK, foreign key, certo? Então vamos ver esse conceito aqui. Deve-se manter a consistência entre tuplas de duas relações. Como assim? Se eu tenho um atributo na tabela aluno, por exemplo, chamada, ou matrícula do aluno, né, chamada a disciplina que ele vai cursar em um determinado semestre. Eu posso ter essa referência à disciplina como eu posso ter nela o valor da chave primária da disciplina na tabela das disciplinas, certo? Imagine que alguém queira remover essa disciplina, tá? Eu tenho que garantir a consistência, ou que seja mantida a consistência, e que um aluno não possa estar matriculado numa disciplina que não existe, ou seja, eu tenho que pedir essa remoção. Então, eu tenho que definir de forma adequada no modelo relacional, no banco de dados relacional, a chave estrangeira, para que o SGBD analise o que pode ou o que é permitido ser removido ou não em determinado momento do tempo, certo? Uma tupla de uma relação pode referenciar uma tupla existente em uma outra relação, né? Uma entidade estando ligada a uma outra entidade em outra relação. E aí vem a questão da chave estrangeira. Dadas as relações R1 e R2, vamos lá, se R1, a relação R1, tem um atributo A que faz referência à chave primária de R2, né? Ou seja, eu tenho que a relação R1 ela está fazendo uma ligação, né, com uma outra relação, a partir da chave primária da outra relação. Então, esse A de R1 é chamado de chave estrangeira, tá? E por que eu digo que é uma referência à chave primária? Porque é importante que eu identifique a outra entidade pela sua identidade. Se eu identificar por outro atributo, pode ser que duplique e eu não vou saber qual é a entidade que eu estou me ligando, ou que eu estou me associando. Então, é importante que R1 tenha um atributo A, que está fazendo referência à chave primária de R2. No caso, esse A sendo uma chave estrangeira de R1 para R2. O valor da chave estrangeira deve ter o mesmo domínio do valor da chave primária referenciada na outra relação. Como assim? Se eu tenho que o aluno está matriculado numa disciplina e a chave primária da disciplina é um número, então a chave estrangeira também tem que ser o atributo A, né, dessa relação R1, que no caso aqui é o aluno, ou a matrícula do aluno, tem que ter como tipo de dado para esse atributo o número também. Se for texto na outra tabela, essa chave estrangeira também tem que ser no tipo texto. Se for data na outra tabela, também tem que ser no tipo data. Então tem que manter o mesmo domínio do valor da chave primária referenciada na outra relação, porque senão eu posso deixar o meu banco de dados num estado inválido. Pode até haver erros de comparação entre as tabelas, quando eu precisar fazer comparação entre as tabelas. Certo? Então, é isso o conceito de chave estrangeira. E lembrem, pessoal, se eu tenho que uma tabela tem a chave primária com dois atributos, porque esses dois atributos que vão ser a identidade daquela relação, de cada entidade daquela relação, uma outra tabela que estiver referenciando essa relação com dois atributos de chave primária, vai ter que ter como chave estrangeira para ela dois atributos também. Um atributo para cada atributo da chave primária da outra relação. Então, eu posso ter uma chave estrangeira, que são dois atributos, 3 atributos, 4 atributos, etc. Tá? Muitos atributos para formar chave primária numa relação ou chave estrangeira é um erro de projeto, né? Mas pode ser que aconteça. Tem que ter cuidado aí com muitos atributos para formar uma chave, né, que pode dar problema aí, muito trabalho na aplicação, certo? Beleza, vimos aí as questões das restrições, restrição de domínio, restrição de chave, restrição sobre valores nulos, restrições sobre integridade de entidade e restrições de integridade referencial. Vamos agora tratar de violações que podem ocorrer nessas restrições, tá?
Lembrando aqui, ó, só uma observação sobre a questão referencial, integridade referencial. É aquilo que eu disse logo no início da explicação desse slide aqui, de que uma entidade que está ligando com outra, né, precisa garantir que essa referência seja válida, não esteja se referenciando a algo que não existe mais. Tá? Então, por isso que o SGBD faz a devida validação. Quando você diz que algo é chave estrangeira, ele não vai deixar que a entidade referenciada seja removida, a não ser que a chave estrangeira seja removida. Então, por isso que fala de referência, né? Integridade da referência. Ok? Então, vamos aqui tratar das violações de restrições. Então, quando é que pode ocorrer violações dessas restrições? Quando eu estou manipulando o banco de dados, né? Quando eu estou realizando operações de atualização sobre os dados do meu banco de dados, e aí essas atualizações que forem realizadas no estado do banco de dados pode provocar alguma violação de restrição, que os SGBDs modernos já fazem a devida validação e impede que a violação ocorra. Tá? Então, se você planejou bem, projetou bem, criou de forma adequada o seu esquema utilizando uma linguagem DDL, o SGBD fará a devida validação das restrições. Que operações são essas que podem provocar violações, né, de acordo com a informação que for passada? Se for passado um dado errado, são as operações de inserção, remoção ou exclusão, né, e alteração, insert, delete e update. Tá? São essas operações que podem provocar violação se forem passadas informações erradas para o nosso banco de dados. O SGBD, o que tem que fazer? O próprio DBA, né, quando está escrevendo o esquema, ou o programador, durante a programação da sua aplicação, deve-se garantir que essas operações não violem as restrições de integridade especificadas, tá? Tanto de domínio, de chave, de valores nulos, de integridade de entidade e de integridade referencial. Quando ocorrer de um dado que está sendo atualizado provocar essa restrição, né, essa atualização, essa operação tem que ser rejeitada, tá certo? Tem que ser rejeitada pelo SGBD. Então, como eu disse, né, há violações possíveis através das operações de inserção, exclusão e alteração. Então, que tipo de violações pode ocorrer quando nós vamos inserir informações no nosso banco de dados? Né, pode ocorrer violação de restrição de domínio. Como assim? Eu posso inserir um valor fora do domínio do atributo. O tipo de dado do atributo é data e estou colocando um nome de alguém naquele atributo. Então, isso é uma violação da restrição de domínio. De chave, eu posso querer inserir uma chave ou um conjunto de valores que duplicam a tupla, né? Uma chave que já existe em outra tupla na mesma relação. Então, isso também não pode, tá? Tanto para as chaves únicas e principalmente para a chave primária. De integridade de entidade. De repente, alguém não informe o valor da chave, informe todos os valores de uma determinada entidade menos a chave. Então, isso não pode acontecer, que a chave não pode ser nula nunca. Tá? E a integridade referencial, você vai inserir um valor de uma chave estrangeira que não existe essa entidade em outra tabela, que não está referenciando a entidade devida na outra tabela. Ou você esqueceu de inserir a entidade na outra tabela, certo? Antes de inserir a sua entidade agora, né, nessa tabela que precisa referenciar a outra tabela, ou é porque realmente você está colocando uma informação incorreta, né, de referência a outra tabela. Então, esse é o problema que pode ocorrer na restrição de integridade referencial ao inserir dados. Com relação ao excluir, nós podemos ter aqui apenas a restrição de integridade referencial. Como eu estou excluindo, não vai ter problema de restrição de domínio, de integridade de entidade, de chave, né, que eu estou removendo, então vai ter apenas a de integridade referencial. Quando é que isso pode ocorrer?
Imagine a questão lá da disciplina e do aluno matriculado nela. Aí o cara quer remover a disciplina, só que tem um aluno referenciando essa disciplina. Então, vai dar um problema de integridade referencial. Então, quando eu estou excluindo uma tupla que é referenciada por outra relação, então eu estou tendo uma violação da restrição de integridade referencial. Tá? E isso a SGBD não vai permitir. O que você pode fazer nesse caso aqui, quando você insiste em querer remover algo que é referenciado por outra relação? Você pode fazer duas coisas no SGBD que nós vamos ver depois, né, quando nós estivermos implementando um banco de dados. Então, pode ser especificada a exclusão em cascata ou atualização para nulo nas tuplas, né, das tabelas dependentes. Por exemplo, se eu remover a disciplina, eu posso configurar o meu SGBD para que todas as referências àquela disciplina, por exemplo, também sejam removidas, ou seja, que vai ser removida a matrícula do aluno naquela disciplina. Tá? Ou que a matrícula do aluno fique nula quando está referenciando aquela disciplina, para que ela possa ser substituída por outra. Você pode fazer essa devida configuração, que não pode estar referenciando algo que não existe mais. Tá? Então, você pode fazer isso, nós chamamos disso de, quando é feito de forma automática, isso é feito em cascata. Agora, alterações em cascata devem levar em consideração a importância dos registros das relações, o nível de dependência que há entre as relações. Por exemplo, não faz sentido remover o aluno quando é removida a disciplina. Tá? Não faz sentido. Certo? Existe uma dependência, mas o aluno é muito importante. Tá? Diferente de, por exemplo, eu querer remover um pré-requisito. Né? Remover a disciplina pode remover o pré-requisito. Tá? A tupla de referente a pré-requisito, porque a disciplina é mais importante que o pré-requisito e eu estou removendo a disciplina, então removo também o pré-requisito. Então, isso pode ser feito em cascata. Então, essa questão de alteração em cascata é de acordo com a situação que você está trabalhando, né? É caso a caso que você vai projetar se faz em cascata ou não. E há também, né, a violação ao alterar, que aí também pode ocorrer violação de restrição de domínio, de chave, de integridade de entidade e de integridade referencial. Tá? Com relação à restrição de domínio, você quer alterar o valor de um atributo e o novo valor que você está colocando está fora do domínio do atributo. Tá? De novo, lá é dado, e você agora colocou um texto, alterou para texto, não pode. Você vai alterar a chave, por exemplo, pode ser que a chave do aluno seja o CPF, e colocou o valor nulo naquela chave, tá? Então, não pode também. Então, violação da chave. Da integridade de entidade, você apaga o valor da chave daquela entidade, por exemplo, o CPF de um aluno, ou a matrícula de um aluno, e quer salvar com valor nulo. Então, não pode também, porque uma entidade não pode ter uma chave primária com valor nulo. Tá? E da integridade referencial, você altera, pode ter duas coisas, né? Você altera a chave estrangeira para um valor que não existe na relação referenciada, então isso é uma violação. Ou você pode alterar a chave primária lá na tabela referenciada, fazendo com que a chave estrangeira na tabela que referencia, né, fique com valor inválido, que não exista mais. Você alterou a chave primária lá na tabela referenciada. Então, é outro tipo de violação que pode acontecer. E da mesma forma da exclusão, você pode especificar ações em cascata quando há alteração de um determinado dado que provoca, por exemplo, né, violação de integridade referencial, certo? Nas tabelas dependentes. Se você mudar a chave primária na tabela referenciada, você pode programar em SQL para que em cascata a referência na tabela dependente também seja atualizada com a nova chave primária, para alterar aquela chave estrangeira. Tá? Ou que seja excluído a referência, ou que seja colocado o valor nulo na referência, lá na chave estrangeira. Tá? Então, de acordo com a situação que ocorrer. Então, alterações em cascata também são possíveis nas violações ao alterar. Tá? Bem, então chegamos aqui ao final, né, da nossa
do nosso conceito, dos nossos conceitos aqui em relação ao modelo de dados relacional e o modelo e as restrições sobre os bancos de dados relacionais. Tá? Nós vimos aqui o conceito do modelo de dados relacional, vários conceitos importantes e que diferenciam o modelo relacional do modelo de entidade de relacionamento e que deixa o modelo relacional próprio para ser um modelo adequado para a implementação. Nós vimos as características das relações, as restrições sobre o modelo relacional. Nós vimos aí 5 tipos de restrições baseadas em esquema. E vimos também os possíveis tipos de violações aí, de restrições, de acordo com as operações de inserção, exclusão e alteração no banco de dados, que o SGBD vai verificar, toda vez que forem realizadas essas operações, ele vai verificar e fazer a devida validação se o SGBD o banco de dados vai se manter num estado válido ou não, de acordo com o que foi definido no esquema. Então, é importante, quando nós criarmos um esquema relacional, a gente defina corretamente as restrições para que o SGBD saiba fazer as devidas validações também e impeça que ele fique num estado inválido. Beleza? Então, bons estudos, façam as atividades propostas para que vocês fixem o conhecimento apresentado aqui nessas aulas e também façam atividade de frequência para que a devida frequência seja registrada no sistema acadêmico. Ok? Um grande abraço, até a próxima videoaula.